Um homem chamado Simão, um fariseu, não queria acreditar, mas Jesus perdoou uma mulher pecadora, possivelmente uma prostituta, e quando ele viu a atitude de Jesus, ele questionou. Simão, ele convida Jesus para jantar em sua casa, mas ao chamar Jesus, ele não faz nenhuma cerimônia, como se deve fazer quando você convida alguém para abrir a sua casa. Ele não deu nada para Jesus, não deu nem água, mas uma mulher, né, uma mulher considerada aí pecadora, ela chegou até Jesus e tomou uma atitude que muita gente, inclusive o próprio fariseu, não acreditou. Vamos lá em Lucas capítulo 7, versos 37 e 38, que diz o seguinte, ó. Eles estavam lá na casa do fariseu do Simão, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava lá, que Jesus estava lá, à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, ou seja, um vaso de perfume ali para ungir Jesus. E esse vaso, com certeza, algo muito caro, possivelmente tudo que ela tinha de grande valor. E estando por detrás aos seus pés, chorando começou a regar-lhe os pés, com lágrimas enxugava-lhe com os cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento, com perfume. Então, ela regou o pé de Jesus com as lágrimas. Que lágrimas eram essas? Lágrimas de arrependimento, de reconhecimento de quem ela era e de quem ela poderia se tornar diante de um próprio Deus que estava diante dela. Então, a atitude dela foi uma atitude muito corajosa, né? Porque ela deu tudo que ela tinha de valor, entregou ali em adoração a Jesus Cristo. Mas o fariseu, infelizmente, não gostou daquilo. Ele achou muito estranho. No verso 39. Quando isto viu, o fariseu que tinha convidado Jesus, falava consigo mesmo, dizendo: se esse fosse um profeta, bem saberia quem era esta mulher e quem lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Ou seja, como se ele não tivesse pecado, como se ela fosse pior do que ele, né? E a segunda, ele julga Jesus. Ele falou, poxa, mas se ele fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora e ele não deixaria ela chegar nem perto dele. A diferença, mais uma vez, que eu quero trazer aqui para você, entre o religioso e aquele que ama, e aquele que segue os passos de Jesus Cristo. Jesus deixa aqui um grande exemplo, não se distancia daquela mulher, ao contrário, ele permite que ela o adore, né? Que ela esteja presente com ele ali. Por isso, nós aprendemos essa grande lição, não julgar as pessoas, colocando elas como inferior a você mesmo, porque muitas pessoas, elas são soberbas, né? Principalmente os religiosos. Ai, eu sou perfeito, eu sou santo, e às vezes olha para aquela outra pessoa e começa a julgar. Mas Jesus conta pro Simão uma historinha, uma parábola. E ele declara dizendo o seguinte, ó, certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E o credor perdoou os dois e disse, pois qual deles ele amou mais? Aí Jesus pega e dá esse exemplo para Simão. E Simão responde, lógico que ele amou mais aquele que lhe devia mais. E aí Jesus declara no 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na sua casa, falando para Simão, e não me deste água, nem para os pés, mas ela regou os meus pés com as lágrimas dela, e enxugou com os cabelos. Você não fez nada. Você se julga ser tão perfeito, e no entanto, esta mulher, ela se aproximou de mim, como você não se aproximou. Não olhe para o próximo pensando que ele é pior ou melhor do que você. Porque na verdade, o que nós precisamos entender é que todos que se aproximam de Jesus, eles entregam a vida para Jesus, e isso eu coloco a minha vida também nessa condição, essa pessoa é perdoada. Então, independente do seu passado, independente do passado da pessoa, Deus, ele tem um amor tão grande para perdoar, e ele tem condição de perdoar, mas só depende de quem está buscando esse perdão, como essa mulher, né? Ela chegou, tomou uma atitude, foi humilde, não olhou para o valor financeiro ali, e ela colocou diante de Jesus. E que estavam à mesa começaram a dizer, quem é este que até perdoa pecados? Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados.
E no 50 Jesus declara: e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher foi salva. O fariseu, no julgamento dele, não. O fariseu, naquele julgamento dele, ele simplesmente ficou ali observando que Jesus contou para ele a parábola e tomara que ele tenha tomado a decisão correta, como aquela mulher tomou. Que nós possamos também ser assim diariamente,